Olá, nós somos do terceiro ano do ensino médio do Colégio Militar de Porto Alegre e nós vamos apresentar um trabalho de eletromagnetismo, mais especificamente sobre um eletroímã, em que no nosso vídeo a gente vai desmembrar nossos problemas, nossas dúvidas, como foram nossos questionamentos e o passo a passo de como montar um eletroímã e de algumas dúvidas que talvez você possa ter. E meu nome é Juliana. Bom, primeiro nós vamos falar sobre a pergunta, problema e objetivo do nosso trabalho. Primeiramente, nós tivemos diversas aulas de eletromagnetismo. Em uma dessas aulas, a gente teve um experimento que ela nos mostrou de como funcionaria uma lhama de ferro juntamente com ímã. E nós ficamos muito intrigados com essa situação e decidimos fazer um eletroímã. Nessa situação, a gente teve dois questionamentos. O primeiro deles era por que a gente tinha que, num desses processos, desencapar a parte do cobre, que é enrolada no prego, para conectar as baterias. E, segundamente, nossa segunda pergunta, era se a gente conseguiria levantar objetos mais pesados, não somente moedas pequenas, como de 5 centavos, ou pequenos pregos. E as respostas para os nossos questionamentos foram: primeiramente, a primeira pergunta era que a gente precisava desencapar o cobre, porque assim, aquela parte que estava coberta de cobre era como se fosse um isolante. Isso pedia o fluxo de elétrons e de energia da bateria para com o cobre. E segundamente, a nossa segunda pergunta era que sim, dependendo da quantidade de cobre envolvida no prego e da quantidade de bateria, seria sim possível levantar objetos mais pesados como um prego. Olá, eu sou aluno da Almolim e hoje eu vou explicar como a gente fez o nosso experimento. Bom, a gente decidiu, o nosso grupo, por fazer um eletroímã, que os materiais que a gente precisou para fazer esse experimento foi uma pilha grande, duas pilhas, tamanho D, e um fio de cobre esmaltado. Bom, para começar esse nosso experimento, como vocês podem ver nos vídeos, foi necessário primeiro que a gente enrolasse esse cobre esmaltado no prego grande. Então a gente enrolou esse cobre com cuidado e tal, até formar uma camada mais grossa em volta desse cobre. Após terminar de enrolar o cobre, a gente teve que deixar duas pontas de cobre e a gente teve que lixar, como vocês podem ver aí no vídeo, as pontas do cobre para deixar de uma maneira que fosse melhorar o contato com a pilha. Após isso, a gente pegou a pilha, como vocês podem ver aqui, e a gente juntou uma pilha na outra. A gente pegou as duas pontas do fio de cobre, uma a gente conectou no polo positivo e a outra no polo negativo da pilha. Após isso, de maneira bem simples, a gente pegou um prego pesado e a gente realizou o experimento. Basicamente, o nosso experimento de eletroímã é isso. Oi, eu sou a aluna Ana Debus e eu vou explicar o funcionamento do campo eletromagnético no eletroímã, que é o que faz o eletroímã funcionar. Quando a corrente elétrica passa pelo fio de cobre enrolado no ferro, ele cria um campo eletromagnético ao redor da bobina, magnetizando o ferro e criando um polo norte e um polo sul, como um ímã temporário. A principal característica desse campo eletromagnético é que ele pode ser ligado e desligado conforme a passagem de corrente elétrica, e é por isso que o eletroímã só funciona quando ele estiver ligado a uma fonte de energia. Além disso, quanto maior a corrente elétrica, ou o número de voltas do fio, mais intenso fica o campo eletromagnético, aumentando a força do eletroímã. Agora eu vou falar sobre a força magnética do nosso eletroímã, que é resultado do campo magnético com a corrente elétrica em uma bobina, que seria o nosso cobre, em volta do prego, que esse prego intensifica essa força. E o tanto de voltas dada nesse prego é diretamente proporcional ao nível da força magnética que será aplicada nesse eletroímã. O fluxo magnético de um eletroímã é a quantidade de campo magnético que atravessa uma área específica do seu núcleo.
ou seja, o prego no caso do eletroímã, sendo diretamente proporcional à corrente elétrica que atravessa a área do núcleo. Ele é gerado pela passagem de corrente elétrica através de uma bobina enrolada em torno de um material ferromagnético, como um núcleo de ferro. A intensidade pode ser ajustada variando a corrente. A direção do fluxo e os polos do eletroímã podem ser invertidos ao reverter o sentido da corrente. Oi, eu sou a aluna Yasmin Prá e eu vou explicar a atuação da lei de Lenz no experimento que a gente apresentou. A lei de Lenz basicamente diz que a corrente elétrica induzida ela sempre se opõe à variação do campo magnético que a produziu. A gente percebe isso no nosso experimento quando, ao ligar a corrente elétrica no fio de cobre que está enrolado no prego, vai surgir um campo magnético em volta das espiras. E esse campo vai magnetizar o prego e vai transformar ele em um eletroímã, vai passar a atrair objetos metálicos. Quando a gente interrompe essa corrente diretamente na fonte, o campo magnético vai desaparecer e é muito rapidamente, uma variação muito brusca do campo. E aí essa variação vai induzir uma corrente elétrica contrária à que existia antes, o que é exatamente o que a lei de Lenz prevê. E aí essa corrente induzida, então, ela cria um campo magnético oposto, que vai tentar manter o campo anterior, mesmo que seja por poucos instantes. Então, resumindo, ao ligar, o campo magnético aumenta e a corrente induzida se opõe a esse aumento. Quando a gente desliga a fonte, o campo magnético diminui. Então, a corrente induzida se opõe a essa diminuição, gerando um campo no mesmo sentido do original. Bom, considerando o nosso experimento do eletroímã, a gente pode considerar que nosso resultado e nossa conclusão foram positivas. Porque a nossa pergunta era justamente se seria possível a gente desencapar o fio para que fosse suficiente que o processo todo funcionasse e se seria possível a gente levantar um prego que a gente considerou pesado. E baseando na nossa hipótese de que a gente não conseguiria levantar esse prego justamente por causa do seu peso, através dos testes que a gente fez, da montagem total, a gente conseguiu perfeitamente levantar o prego. E como conclusão final do nosso experimento, do trabalho de física, do nosso último trabalho, a gente aprendeu que a corrente elétrica gerou um campo magnético e quanto maior fosse essa corrente, ou o número de voltas do fio na bobina, mais forte o campo magnético seria.